Meus irmãos, hoje, Deus ele me deu aqui uma palavra diferente. Eu já preguei essa palavra aqui no programa, acho que uma vez só. Mas hoje Deus ele me cobrou aqui para trazer essa palavra mais uma vez para o aumento da sua fé. Tá bom? Eu quero que vocês abram comigo aí a Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16 e versículo de número 1. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1. Aqui no meu título está escrito: Davi é ungido rei de Israel. Amém? Davi é ungido rei de Israel. Quem foi encontrando aí, coloca aqui nos comentários: eu encontrei. Quem pode participar comigo aqui desse programa? Quem leva a sério aqui esse programa? Você está levando a sério, irmãos, esse programa? Quem escuta esse programa e leva a sério? Quem aprende aqui nesse programa e você coloca a palavra de Deus em prática? Escreva aqui nos comentários: pastor, eu encontrei. Quem está acompanhando na Bíblia, né? Tem pessoas que estão agora no trabalho, não tem como acompanhar, mas quem estiver em casa, dá para acompanhar pelo menos a leitura. Eu sei que você não vai ficar aí lendo a palavra até acabar o programa, porque você tem coisas para fazer, né? Mas eu creio que dá para você ler pelo menos o versículo para a gente começar a palavra. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim, olha: Então disse o Senhor a Samuel. Quem era Samuel naquela época? Um profeta, tá? Então disse o Senhor a Samuel, o profeta: Até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém, meus irmãos? Eu vou ler simplesmente até aqui e o restante Deus ele vai falar aos nossos corações. Amém? Querido Deus, me dá entendimento nesta palavra. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que ilumine a minha mente, o meu coração, o meu entendimento, para que eu possa ser luz para os meus amados irmãos que estão acompanhando esse programa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos ouvintes, aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus, ele revelou, ele conversou com Samuel. Samuel, ele era um profeta do Senhor. É como eu falei aqui para o nosso irmão, o nosso irmão Antônio, né? Antônio Correia. Um profeta é uma pessoa que fala por Deus. E olha só o que Deus falou com Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então olha só, Deus havia rejeitado Saul. Quem era Saul? Era rei de Israel naquela época. Era rei. Mandava e desmandava em tudo. Só que por causa de desobediência também da parte de Saul, Deus o rejeitou. Eu me lembro que uma vez Deus havia dito para o Saul para que ele viesse destruir uma aldeia, os inimigos, né, do Senhor. E ali o rei Saul foi lá para destruir aqueles inimigos que Deus havia mandado, tal, naquela batalha. E Deus mandou destruir tudo. E o que Saul fez? Que eu me lembre na palavra, que eu me lembre, tá? De cabeça. Saul foi lá, matou as pessoas e tudo mais. Aquela guerra sangrenta. E ele deixou vivo ali os animais. Ele pegou ali os animais, ovelhas, e trouxe para o seu reinado. Sendo que Deus havia mandado matar tudo, até os animais. E Saul ele pecou nessa parte, ou seja, desobedeceu.
ele cresceu o olho ali nos animais que pertencia àqueles inimigos. E diz a Bíblia que Deus o rejeitou. Deus falou aqui com o profeta Samuel: até quando terás dó de Saul? No caso, Samuel tinha dó, né? O Samuel, talvez ele tinha compaixão no teu coração. Não, meu Senhor. Eu creio que que Saul ele vai mudar e tudo mais. Mas só que Deus falou: até quando terás dó de Saul? Havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Quem era Jessé naquela época? Jessé era o pai de Davi, irmãos. O pai de Davi. E aqui, louvado seja Deus, Deus falou para o profeta Samuel para que Samuel pegasse um vaso de azeite, enchesse aquele vaso e fosse até Jessé, o pai de Davi, o belemita, porque dentre os filhos de Jessé, Deus tinha escolhido alguém ali como rei. E aí foi Samuel, né, o profeta Samuel foi lá na casa do Jessé, o belemita, para poder ungir o filho ali de Jessé como rei de Israel no lugar de Saul. Então diz aqui a palavra de Deus no versículo 2: porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disse ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Então foi lá, né? A Bíblia diz que Samuel pegou o azeite, o vaso de azeite, foi lá na casa de Jessé, o belemita, para poder ungir um dos seus filhos. Glória a Deus. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está dentre os seus olhos, porém o Senhor olha para dentro do coração. Amados irmãos ouvintes da palavra do Senhor, você que muitas das vezes, por causa de aparência, você toma algo para dentro do teu coração. Qualquer coisa, pode ser uma igreja bonita, pode ser um templo lindo, maravilhoso, pode ser às vezes a pessoa fala: eu quero me casar, não é verdade? Aí olha para um rapaz bonito, vistoso, né? O corpo bonito. Não, eu vou me casar com aquele dali, ele é muito bonito. Às vezes um homem olha, vê ali uma mulher bonita: não, eu quero me casar com aquela. Só que os nossos olhos se enchem daquilo que a gente vê com os nossos olhos. Os nossos olhos se enchem, né, de vontade. Mas quem conhece o coração é Deus. É por isso, amados irmãos ouvintes, que eu e você temos que ser espirituais. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que aprender a esperar em Deus. Tudo que você fizer, às vezes vai procurar um trabalho, um emprego, você tem que esperar em Deus. Você tem que pegar o seu currículo, a sua carteira de trabalho, apresentar ao Senhor: meu Deus, esse trabalho é do Senhor. Se for, abra para mim a porta. Mas se não for, fecha.
Você tem que ser espiritual. Você não pode fazer o que você quer. Imagina se Samuel, o profeta, entrasse ali na casa de Jessé e ungisse a primeira pessoa que ele visse. No caso aqui na Bíblia, aqui a palavra de Deus diz que a primeira pessoa que ele viu foi Eliabe. Porque a Bíblia diz que Jessé, ele tinha vários filhos, né? Eu acho que era 6, se eu não me engano. Era 5 ou era 6, contando com Davi. Então ele viu Eliabe, glória a Deus. O primeiro que ele viu foi Eliabe, aquele homem bonito, grande, vistoso. E olha só o que aqui diz aqui no versículo 6. Certamente está perante o Senhor o seu ungido, né? Olha o tamanho desse homem. Olha o tamanho dos braços desse homem. É esse mesmo que vai ser o rei de Israel. Só que Deus falou, nananina não. Eu rejeitei. Não é esse que eu escolhi, Samuel. Não é esse Samuel que vai ser o rei de Israel. Aqui no versículo 7 está escrito, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, porque o homem vê o lado exterior, ou seja, o lado de fora. Mas eu certamente vejo o que está dentro do teu coração. Eu no dia que eu me casei, irmãos, antes de eu me casar, você acha que eu já fui metendo a cara, eu vou me casar com essa mulher, glória a Deus, eu vou ficar com essa. Você acha que eu tomei decisão precipitada? Não. Como eu já conhecia a palavra, eu fui pro joelho. Eu fui buscar, eu fui clamar, eu fui orar a Deus. E eu falei, Senhor, se esta mulher é do Senhor, me mostra, me revela. Se é para esse casamento acontecer, me mostra. Me revela, Senhor. E aí Deus começou a me dar visões, me dar revelações que aquele casamento era do Senhor. E graças a Deus estamos aqui, ó. Eu juntamente com a minha esposa, a cooperadora Ana Paula. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque eu não fui para a aparência dela. Eu fui consultar o meu Deus Todo-Poderoso primeiro. E eu esperei com paciência e Deus ele me revelou, me deu a revelação. E aí eu fiquei satisfeito e eu me casei. E olha que maravilha. 9 anos. 9 anos, graças a Deus, que nós estamos juntos. Para a glória de Deus, fazendo a obra do Senhor. Já fizemos obra lá em Aracaju. Amém? Estamos na obra aqui na cidade de Pirapora. E quem sabe Deus nos vai mandar para outras cidades, outros locais também. Então, irmãos, vocês têm que consultar a Deus. Vocês têm que examinar a palavra. Tem gente que fica procurando profeta aí, ó. Ah, pastor, revela para mim alguma coisa aí da parte de Deus, deixa Deus te usar aí. O tempo todo tem gente que manda mensagem para mim. Ah, pastor, se Deus te mostrar alguma coisa, me fala. Você sabe o que eu falo para essa pessoa? Irmão, não tem dom de revelação, não. A maior revelação é a palavra do Senhor Jesus. Você quer que Deus fale com você? Vai pro teu joelho, deixa de ser preguiçoso. Vai orar ao Senhor dentro do teu quarto. Vai clamar ao Senhor dentro do teu quarto. E o Deus Todo-Poderoso que ouve a tua oração dentro do teu quarto, Ele vai responder para você dentro da Bíblia Sagrada. Dentro da palavra. Só basta você abrir a Bíblia e falar, Senhor, fala comigo. E Ele vai falar com você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então olha só, vamos para a palavra. Eu gosto de examinar a palavra. Verso 8. Então chamou Jessé a Abinadab. Aqui já é outro filho, tá? Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tenho escolhido o Senhor. Olha aí, ó. Deus falou que rejeitou. Rejeitou Eliabe, rejeitou também Abinadab, o segundo filho. Deus falou, não foi esse que eu escolhi, Samuel. Então Jessé fez passar a Samá. Eu não sei se é Samá ou é Sama. Fez passar a Sama, o terceiro. Porém disse, tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez Jessé a seus 7 filhos. Ah tá, irmãos, ó, eu falei 5, são 7 filhos, tá bom?
Eu peço perdão aos irmãos. É como eu digo para os irmãos, maldito o homem que confia no homem, viu? Meus irmãos, vocês têm que ler a palavra, por isso que eu gosto de examinar a palavra. 7 filhos. Jessé, ele fez passar diante do Senhor. Aí está escrito aqui, ó. E disse mais a Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, ou seja, os seus filhos, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Olha só a honra. Olha a honra, louvado seja Deus, que Deus ele deu para aquele que estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E quem era que estava no pasto cuidando das ovelhas do pai? Davi. Davi, aquele moço, aquele menino, glória a Deus, de cabelos ruivos, do rosto sarnento, e que ninguém dava nada por ele. Dava nada. Você já viu aqueles vaqueiros, aquelas pessoas que vivem no meio do mato, trabalhando, cuidando de plantação, cuidando de vaca, de animal? Ninguém dá nada por essas pessoas. Meus irmãos, ninguém dá nada. Glória a Deus, só que Deus, ele conhece o coração. Deus não escolhe ninguém, Deus não escolhe ninguém, não é segundo a aparência. Se tem dinheiro no bolso, se tem lancha no mar, na praia, se tem casa, se tem mansão, Lamborghini, Ferrari, Suzuki, moto bonita, se tem um rosto bonito, se está engravatado, se está de terno, se está de vestido caro. Deus não escolhe, não é segundo a aparência, não. Deus ele escolhe, é segundo o que está dentro do teu coração. Se o teu coração é reto diante de Deus, aleluia Jesus, Deus ele vai te levantar. Mas se o teu coração não for reto, louvado seja o nome do Senhor, Deus ele te rejeita. É isso mesmo, irmãos ouvintes. Deus ele rejeita. Glória a Deus, aleluia Jesus. Deus ele quer ver pessoas sinceras. Deus ele quer pessoas sinceras para servir a ele. Deus ele quer pessoas sinceras que possam agradar a ele, chamar a atenção dele, pregar a palavra dele, falar do nome dele para as pessoas. E ali diz a Bíblia que Samuel ele disse para Jessé, o pai daqueles 7 homens valentes, formosos, homens bonitos, homens grandes, homens de guerra: acabaram os seus mancebos, Jessé? E Jessé disse: não, ainda falta um que está lá no pasto. E olha só que honra. Samuel, inspirado por Deus, ele já estava ali com, aquele animal pronto para sacrificar, para poder todos eles comerem ali na mesa. E Samuel falou para Jessé: olha, ninguém aqui vai sentar na mesa enquanto Davi ele não chegar. Ninguém vai assentar aqui nessas cadeiras enquanto o ungido do Senhor não estiver aqui juntamente conosco. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez ninguém tenha dado nada por você. Talvez, aleluia Jesus, até os da sua família tenham te rejeitado. Talvez, aleluia Senhor Jesus, pessoas tenham olhado para você e dito: esse aí não vai chegar em lugar nenhum. Esse aí é mais um coitado, é mais um pobre coitado. É mais um pé de chinelo que nasceu para sofrer. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus ele manda dizer para você que ele olhou para dentro do teu coração, ele te escolheu, aleluia, pelo que está dentro do teu coração. Não é o que você veste, não é o que você calça, não é um dente de ouro quem vai definir quem você é, mas sim o que está dentro do teu coração é que manda dizer o Senhor. Deus ele se alegra, Deus ele se agrada dos pequenininhos. Deus ele se agrada daqueles que são pequenos.
é daqueles que não guardam rancor, é daqueles que não guardam mágoa, é daqueles que não guardam raiva, inveja, é daqueles que são pequenininhos, que o tempo todo ora a Deus e fala: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu sou um pobre coitado, eu sou um miserável, eu preciso do Senhor. Meus irmãos, Davi era pequeno, ninguém dava nada por Davi. Davi não era de guerra não, irmãos. Davi, ele vivia lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas do pai. A Bíblia diz que Davi, ele enfrentou sim algumas dificuldades. Uma certa feita, a Bíblia diz que veio um urso para tentar comer uma das ovelhas do pai dele. E Davi matou aquele urso lá no meio do pasto. A Bíblia diz que veio um leão também muito feroz, pulou em cima ali das ovelhas para poder comer a ovelha do pai Jessé. E Davi matou aquele leão também, diz a Bíblia. Essas são as lutas de Davi. Glória a Deus, lutas que ninguém viu. Amém, meus irmãos? Luta que ninguém viu. Davi estava lá no meio do pasto, escondido. Eu quero dizer para você, glória a Deus, aleluia, que Deus, Ele está vendo a luta que você está passando. Tem gente que está ouvindo esse programa que você não está aguentando mais. Você diz no teu coração: pastor, eu não aguento mais. Meu Deus, eu não aguento mais. Tanta luta, tanta dificuldade, tanta doença, tanto problema, tanta adversidade. Eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em sair da igreja, eu estou pensando em abandonar minha fé, voltar para trás, voltar a fumar de novo, voltar a beber de novo, mas Deus manda dizer para você: eu estou contemplando essa luta que você está passando aí dentro desse pasto. Deus viu a luta que Davi estava travando lá dentro daquele pasto. Esse urso que Davi matou, o pai dele não viu. Os irmãos dele não viu, ninguém viu. Mas Deus que estava lá no céu, guardou Davi daquele urso. Esse leão também que se levantou contra a ovelha que Davi estava cuidando, ele não estava se levantando apenas contra a ovelha, ele estava se levantando contra Davi também, e Davi matou. E você acha que alguém viu? Você acha que Jessé viu? O rei Saul viu? Você acha que os irmãos de Davi viram? Nenhum deles viram. Ninguém viu. Mas Deus o contemplou. Deus contemplou. Tem luta que você está passando aí na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, que ninguém lá de fora está vendo. Tem luta que você passa no seu trabalho, que só você e Deus sabe. Você não conta para ninguém. Tem dificuldade que você enfrenta que você não conta para ninguém. Você muitas das vezes não conta nem para tua esposa, nem para o teu marido. Você não conta para o teu filho, você não conta para ninguém. Mas Deus, Ele está vendo. Deus está contemplando tudo. Então diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Davi, ele foi chamado. Foram lá, buscaram Davi, trouxeram Davi. Quando Davi chegou, glória a Deus, diz a Bíblia que Samuel pegou aquele chifre de azeite e derramou na cabeça daquele menino. E ungiu a Davi, aquele menino que ninguém dava nada, ao rei de Israel. Aquele menino no qual ninguém dava nada, foi ungido. Foi escolhido por Deus, desde o ventre da mãe, para ser rei de Israel. Amém, meus amados irmãos? Toma posse, meus irmãos, desta palavra. Deus manda dizer para vocês que estão ouvindo essa palavra agora, que você foi escolhido. Você foi chamado, você foi separado. Você acha que você está ouvindo esse programa à toa? Você acha que eu estou aqui pregando à toa? Não. Deus está me usando aqui nesta manhã para dizer: eu te separei. Eu te escolhi para ser vencedor. Eu não te chamei, não é para você ficar chorando dentro de casa. Eu não te escolhi, não é para você ficar aí parado na frente da televisão, vendo novela, TV, filme.
Eu não te chamei, eu não te escolhi para você ficar só trabalhando e voltando para casa cansado e dormindo, não. Eu te chamei para você me adorar. Eu te chamei para você me servir na casa do Senhor. Eu te chamei para você pregar. Eu te chamei para você louvar. Eu te chamei para você ganhar almas para o meu reino. Aracantarabassuricai. Então deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus usar você, meu amado irmão. Deixa Deus usar você, minha amada irmã. E só para encerrar, eu tenho apenas 3 minutos para encerrar aqui esse programa. Entenda. A Bíblia diz que depois que Davi foi ungido, glória a Deus, aconteceu alguns testes. Deus começou a testar, glória a Deus, se Davi verdadeiramente era um guerreiro. Deus começou a testar. Tem pessoas que ficam muito alegres, né? Caramba, Deus me escolheu. Sim. Só que aquele que Deus escolhe, Deus prova, tá? Aquele que Deus escolhe, ele prova. Você sabe qual foi a prova que Deus deu para Davi? Davi estava lá no meio do pasto. O tempo todo carregando queijo, leite, comida para os seus irmãos que estavam lá no meio da guerra, da batalha. A Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Golias, um homem grande, mais de 3 metros de altura, enorme. A Bíblia diz que antigamente, irmãos, naquela época, existiam gigantes na terra. Hoje não existe mais não, é muito difícil. Mas antigamente tinha gigantes na terra. As maiores pessoas que existem no mundo hoje não eram igual aos que existiam antigamente. Antigamente, os gigantes que existiam antigamente tinham mais de 2 metros de altura, quase 3 de altura ou até mais. E Golias era um desses. E a Bíblia diz que Deus levantou esse guerreiro, esse Golias, glória a Deus, que fazia parte, né, ali dos filisteus, do grupo de filisteus, que era um grupo inimigo do povo ali de Israel. E aí, aquele gigante, ele gritava tanto, ele causava tanto alvoroço que o povo ficava com medo. Os filhos de Jessé, Abinadab, esses filhos que Jessé tinha, nenhum deles tiveram coragem de enfrentar Golias, porque Golias, ele ganhava o povo no grito. Ele ficava ameaçando, não, o primeiro que vir aqui eu vou arrancar a cabeça, o primeiro que vir aqui eu vou arrancar as tripas fora e eu vou jogar para os urubu comer. Ele ganhava as pessoas no grito. Glória a Deus! E diz então a palavra que ele começou a afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel. Cadê o Deus de vocês? Que Deus covarde é esse e tal? Né? Golias ficava ali aterrorizando aquele povo e ninguém fazia nada. Até chegar ao ponto que Davi, quando ele chegou ali para trazer comida para os seus irmãos que estavam no meio daquela guerra, Davi era assim, irmãos. Davi, mesmo que ele foi ungido, ele trazia comida, levava comida, ele servia o teu pai, fazia a vontade do teu pai, o Jessé. E quando Davi chegou ali, Davi estava com a sacola, com os queijos na mão, pão, queijo, leite para alimentar os seus irmãos naquela guerra. Davi escutou Golias afrontando o Deus de Israel. Naquela mesma hora que Davi ouviu Golias afrontando o Deus vivo, Davi, ele se sentiu afrontado. Davi, ele se sentiu apunhalado, transpassado com aquelas palavras. E Davi não aceitou. Diz a Bíblia que Davi se levantou e ele disse: quem é esse incircunciso que está se levantando contra o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus de Israel? A Bíblia diz que Davi, ele então, ele pediu permissão para Saul, que Saul ainda era rei, né? Ele já tinha sido rejeitado, mas ele ainda estava no comando. Davi chegou lá em Saul e disse: olha, Saul,
Eis que eu já matei urso com as minhas próprias mãos. Eis que eu já matei leão também. E olha só, esse Golias que está se levantando contra o Deus, o nosso Deus, afrontando o nosso Deus. Deixa-me ir e guerrear contra ele. E para poder encurtar aqui a palavra, diz a Bíblia que Davi conseguiu convencer o coração de Saul. E Davi foi lá para o meio da batalha. Ninguém dava nada por Davi, irmãos. As pessoas olhavam para Davi e diziam: só basta Golias levantar o pé. Quando Golias levantar o pé e pisar em cima da cabeça de Davi, acabou. Davi vai morrer. Esse coitado aí que Deus escolheu vai morrer. Eu quero dizer uma coisa para você, Racantarabacuricandaracandarabaya, Ariandarabachuricai, que aquele que Deus levantou, aquele que Deus ungiu, aquele que Deus consagrou, ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor, ai daquele que está se levantando contra você, que foi levantado por Deus e ungido por Deus. A Bíblia diz que Davi ele tinha uma funda com algumas pedras. Davi pegou aquela funda, colocou as pedras dentro. E diz a Bíblia que Golias afrontava Davi, dizendo que ia arrancar a cabeça de Davi e que ia jogar o corpo dele para os abutres, ia jogar o corpo dele para os animais ali do campo, as feras do campo poder comer. E Davi ele rodou, irmãos, aquela funda, jogou a pedra no meio da testa de Golias. E Golias caiu por terra. Aquele gigante que afrontava aquele povo, caiu por terra, sem vida. E com a mesma espada que era de Golias, a Bíblia diz que Davi, ele pegou aquela espada de Golias, a própria espada de Golias, e arrancou a cabeça de Golias. E vem Davi, irmãos, carregando a cabeça daquele gigante. Vem Davi com a cabeça do gigante na mão. Eu quero dizer uma coisa para você: joga esse gigante por terra, irmãos. Joga esse gigante que está se levantando contra a sua vida por terra. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado contra você. Eu não sei qual é o gigante que está se levantando contra a sua família. Eu não sei se é desemprego. Eu não sei se é traição. Eu não sei se é desânimo. Eu não sei se é doença. Eu não sei se é fraqueza. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Mas eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, arranca a cabeça desse inimigo. Pega essa cabeça nas mãos e glorifica o nome do Senhor, porque você foi ungido, você foi chamado para ser mais do que vencedor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não é para você fugir, não. Você não tem que fugir da batalha, não. Quem tem que fugir é o diabo. Quem tem que sair da tua vida, dos teus caminhos, é Satanás. Amém? Você não pode ficar aí chorando, sofrendo. Meu Deus, até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar nisso? Até quando eu vou ficar passando por isso, por aquilo outro? Não. Você não tem que ficar sofrendo, não. O diabo que está na sua vida, você tem que mandar ele por terra. O diabo que está se levantando contra você, você tem que jogar ele por terra. E dizer: Satanás, eu não te aceito na minha vida. Eu não te aceito nos meus caminhos, na minha família. Sai da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Para poder encerrar essa palavra, eu quero ler para vocês aqui o livro de Tiago. Quem pode ler comigo aí? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Amém? Tem alguém que pode ler comigo aí? Tiago, capítulo 4, versículo 7, para poder encerrar. Olha só o que Deus ele manda te dizer. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra. Vou ler de novo, ó. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele
fugirá de vocês. Amém? Foi isso que Davi fez. E deu certo? Deu certo. Davi venceu a batalha. Davi venceu a guerra. E ele arrancou a cabeça de Golias. E se você fizer o mesmo, você vai vencer também. Se você fizer isso, você também vai vencer. Amém, amados irmãos? Toma posse dessa palavra, meus amados irmãos. Eu espero que esta palavra tenha aumentado a tua fé nesta manhã. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.